Capítulo 135. Capitu que entra. Quando levantei a cabeça, dei com a figura de Capitu diante de mim. Eis aí outro lance, que parecera de teatro. E eu, tão natural como o primeiro, uma vez que a mãe e o filho iam à missa, e Capitu não saía sem falar-me. Era já um falar seco e breve. A maior parte das vezes eu nem olhava para ela. Ela olhava sempre, esperando. Desta vez, ao dar com ela, não sei se era dos meus olhos, mas Capitu pareceu-me lívida. Seguiu-se um daqueles silêncios, a que, sem mentir, se pode chamar de um século, tal é a extensão do tempo nas grandes crises. Capitu recompôs-se, disse ao filho que se fosse embora e pediu-me que lhe explicasse. Não há que explicar, disse eu. Há tudo. Não entendo as tuas lágrimas, nem as de Ezequiel. Que houve entre vocês? Não ouviu o que lhe disse? Capitu respondeu que ouvira choro e rumor de palavras. Eu creio que ouvira tudo claramente, mas confessá-lo seria perder a esperança do silêncio e da reconciliação. Por isso, negou a audiência e confirmou unicamente a vista. Sem lhe contar o episódio do café, repeti-lhe as palavras do final do capítulo. O quê? Perguntou ela como se ouvira mal. Que não é meu filho. Grande foi a estupefação de Capitu, e não menor a indignação que lhe sucedeu. Tão naturais ambas, que fariam duvidar as primeiras palavras testemunhas de vista do nosso foro. Já ouvi que as há para vários casos. Questão de preço, eu não creio. Tanto mais que a pessoa que me contou isto acabava de perder uma demanda. Mas, haja ou não testemunhas alugadas, a minha era verdadeira. A própria natureza jurava por si, e eu não queria duvidar dela. Assim que, sem atender à linguagem de Capitu, aos seus gestos, a dor que a retorcia, a coisa nenhuma, repeti as palavras ditas 2 vezes com tal resolução que a fizeram afrouxar. Após alguns instantes, disse-me ela: só se pode explicar tal injúria pela convicção sincera. Entretanto, você que era tão cioso dos menores gestos, nunca revelou a menor sombra de desconfiança. Que é que lhe deu tal ideia? Diga, diga, continuou vendo que eu não respondia nada. Diga tudo. Depois do que ouvi, posso ouvir o resto. Não pode ser muito. Que é que lhe deu agora tal convicção? Ande, Bentinho, fale, fale. Despeça-me daqui, mas diga-me tudo primeiro. Há coisas que se não dizem só metade, mas já que disse metade, diga tudo. Tinha-se sentado numa cadeira ao pé da mesa. Podia estar um tanto confusa. O porte não era de acusada. Pedi-lhe ainda uma vez que não teimasse. Não, Bentinho. Ou conte o resto para que eu me defenda, se você acha que tenho defesa, ou peço-lhe desde já a nossa separação. Não posso mais. A separação é coisa decidida, redargui pegando-lhe na proposta. Era melhor que a fizéssemos por meias palavras ou em silêncio. Cada um iria com a sua ferida. Uma vez, porém, que a senhora insiste, aqui vai o que lhe posso dizer. E é tudo. Não disse tudo, mas pude aludir aos amores de Escobar sem proferir-lhe o nome. Capitu não pôde deixar de rir, de um riso que eu sinto não poder transcrever aqui, depois de um tom juntamente irônico e melancólico. Pois até os defuntos, nem os mortos escapam aos seus ciúmes? Consertou a capinha e ergueu-se. Suspirou. Creio que suspirou enquanto eu, que não pedia outra coisa mais que a plena justificação dela, disse-lhe não sei que palavras adequadas a este fim. Capitu olhou para mim com desdém e murmurou: sei a razão disto. É a casualidade da semelhança. A vontade de Deus explicará tudo. Ri-se? É natural. Apesar do seminário, não acredita em Deus.
Eu creio, mas não falemos nisto. Não nos fica bem dizer mais nada.